São 18h09 do dia 21 de setembro do ano de 2020 e vamos dar início a mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Agradecemos a presença de todos e contamos hoje com o governador Germano Rigotto, o qual abordará o tema Reformas pós-pandemia. De forma resumida, o governador Rigotto cursou odontologia e direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi vereador em Caxias do Sul, foi deputado estadual e foi deputado federal por 3 mandatos. Na Câmara dos Deputados, foi presidente da Comissão de Finanças e Tributação e presidente da Comissão de Reforma Tributária. Exerceu a liderança da maior bancada da Câmara dos Deputados e foi líder do governo de Fernando Henrique Cardoso no Congresso Nacional. Foi governador do estado do Rio Grande do Sul no período de 2003 a 2006. Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Foi candidato a vice-presidente na chapa de Henrique Meirelles. Atualmente, presidente do Instituto Reformar, de Estudos Políticos e Tributários. Governador Germano Rigotto, seja bem-vindo. Desde logo, queremos agradecer-lhe pela gentileza em atender o convite da Amicus Encontros de Cultura. O senhor está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito, Paulo, para participar desse encontro da Amicus, e sei que é o encontro de um grupo de pessoas que procuram debater o momento, buscar caminhos para o momento que nós estamos vivendo, tanto em nível de Estado como em nível de país. E eu fico muito feliz, muito honrado com o convite que me fizeram para participar de um grupo tão seleto e tão importante como esse. Quero, na tua pessoa, transmitir um abraço carinhoso a todos. O Ferrari, que foi o primeiro que fez o primeiro contato para que nós pudéssemos estar juntos. Quero mandar um abraço carinhoso para ele. Nós convivemos juntos na Assembleia Legislativa, trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa, e todos os que estão nos acompanhando. Eu fico muito feliz, como eu disse, de poder conversar um pouquinho, porque o que nós vamos fazer é conversar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. O cenário político, o cenário econômico, os efeitos da pandemia sobre a economia. Quer dizer, nós temos aí as 2 crises, tínhamos quase 3, uma crise sanitária, uma crise econômica, e não amenizou um pouco, mas ainda não deixamos de ter uma certa crise política. Então, nós temos um quadro preocupante, e esse quadro é preocupante não no Brasil, é preocupante internacionalmente. Ver que, quando a gente fala que a pandemia parece que ela está no momento já de quase controle só com a vacina, mas tu tens hoje uma situação do número de casos, o número de óbitos diminuindo, reduzindo no Brasil, mas, ao mesmo tempo que isso acontece, nós estamos vendo na Europa praticamente uma segunda onda do coronavírus, e com a possibilidade, inclusive se falando no Reino Unido, de lockdown, de possibilidade de termos novos fechamentos das economias, com todos os efeitos que isso determina. Então, a tranquilidade só teremos quando nós tivermos efetivamente a vacina. E, enquanto isto, os efeitos da pandemia sobre a economia são seríssimos. Quer dizer, no Brasil nós temos um quadro onde já temos aí perto de 14 milhões de desempregados, quer dizer, uma situação, pouco mais de 14 milhões de desempregados, o último dado que tivemos é esse. Uma economia que deverá andar para trás nesse ano de 2020 em torno de 6% do PIB, se fala em 5,3%, 5,4%, mas eu acredito que vai de 6% para cima o recuo da nossa economia, com o efeito que nós estamos tendo da pandemia e pela a necessidade de distanciamento social.
quer dizer, os efeitos que teve nas pequenas, micro e médias empresas, que é seríssimo, muitas delas ficaram pelo caminho, tá? E outras tantas estão com dificuldades. Então, isto tudo vai ter reflexo nesses próximos meses. Nós teremos ainda um ano de 2021 com muitas incógnitas, com muitos desafios, com muitas dificuldades, tá? E, claro que dentro disso, tu tens que ter ações, principalmente do governo federal. Eu não estou dizendo que não tem que ter ações de estados e municípios, mas o governo federal, sem dúvida, é quem tem a possibilidade efetiva de ter a possibilidade de emitir moeda, ter a possibilidade de endividamento, coisa que estados e municípios não têm. Tá? Então, o governo federal tem a responsabilidade maior na busca de minimizar os efeitos na economia da pandemia. Tá? Isto vai durar alguns meses. Claro que isso traz problemas, e os problemas estão principalmente no crescimento do endividamento, o fato de nós vamos chegar no final do ano com uma relação dívida-PIB encostando no 100%, quer dizer, se começamos antes da pandemia, estávamos em 70% a relação dívida-PIB, e nós vamos chegar provavelmente perto dos 100% no final de 2020, o que preocupa, o que é um indicador nada bom, mas que efetivamente o governo federal não tem como evitar isso. Tá? Quer dizer, no momento que com auxílio emergencial, teve que atacar o problema dos mais vulneráveis, tá? E isto tem um custo aí em torno de 200 a 300 bilhões de reais até aqui. Tá? Quer dizer, o fato de ter que ter socorrido estados e municípios, o fato de ter que ter garantias, principalmente nos financiamentos para as pequenas, micro e médias empresas. Claro que essas ações e outras tantas que terão que ser tomadas fazem com que o gasto público aumente, as despesas públicas aumentem e a relação dívida-PIB também aumente. Então, não tem como evitar isso. E eu acredito que o ano de 2021 vai ter o governo federal que avançar em medidas que deem continuidade a isso. Então, se fala na possibilidade de um programa Renda Brasil, pode ter qualquer nome que venha a ter, pode ter o Bolsa Família ampliado, mas eu não vejo como o governo não avançar. Quer dizer, ele mantém os R$ 300 de auxílio emergencial até o final do ano, mas passou dezembro, chegando em janeiro, eu não tenho a menor dúvida que, além do Bolsa Família, ele vai ter que encontrar alguma forma de turbinar, de fortalecer um programa que atinja a população mais vulnerável. Isto foi o fator que fez com que o PIB não andasse ainda mais para trás. Se não fosse o auxílio emergencial, nós teríamos um problema muito mais sério hoje. Nós teríamos muito mais empresas fechadas, nós teríamos o setor de comércio e serviços sofrendo muito mais os efeitos da pandemia, e o auxílio emergencial evitou que isso ocorresse. Então, tu tens aquela discussão que ocorre, aquele debate que ocorre, que o governo não pode ultrapassar o teto do gasto, que o governo tem que ter todos os cuidados para exatamente na questão fiscal, com responsabilidade fiscal, mas dentro do quadro que nós estamos vivendo, como está acontecendo no mundo inteiro, os governos estão tendo que agir para minimizar os efeitos da pandemia sobre a economia. Não tem país no mundo que não está fazendo isso, e o Brasil não vai ser diferente. Então, o desafio para 2021 é exatamente dar continuidade a determinados programas, que levem a mão do Estado na direção dos setores mais impactados pela crise econômica. E aí as reformas estruturais entram dentro disso. Nós temos aí a reforma administrativa que demorou a chegar no Congresso Nacional, uma reforma administrativa que o governo falou, a equipe do ministro Paulo Guedes falou tanto nela, mas ela demorou muito a chegar no Congresso Nacional e chegou, parece que até com o governo, às vezes, dizendo, olha, mandei a proposta para o Congresso. Ela é uma proposta que tem avanços, mas, ao mesmo tempo que ela tem avanços, ela atinge apenas
determinados setores da administração pública, né? Ela não pega todos os setores, ela não atinge todos os setores. Por mais que tu tenhas a necessidade de garantir os chamados direitos adquiridos, né? Isto vai valer para os futuros servidores, e tem que valer para o executivo, para o judiciário, para o legislativo, tem que valer para todos os setores do funcionalismo. E a proposta que chegou no Congresso Nacional não vai nessa direção. Então, esta proposta vai ter que sofrer alterações, tá? Ela vai ter que ser aperfeiçoada, vai ter que ter uma decisão política efetiva do governo para fazer com que essa proposta de reforma administrativa avance e seja aperfeiçoada numa negociação que vai envolver o Congresso Nacional e que vai envolver diversos setores, mas eu não vejo como fugir de uma reforma administrativa quando cobram dos governos de Estado, tá, mudanças que signifique enxugamento do que pode ser enxugado, eficiência maior no serviço público. A gente tem que compreender que sem uma reforma administrativa federal, sem mexer no guarda-chuva constitucional, tá, qualquer reforma administrativa feita no Estado é muito limitada. Então, esta história de dizer o Estado pode fazer muito menos do que poderá fazer se nós tivermos uma mudança constitucional que faça que, efetivamente, nós tenhamos a possibilidade de, dentro do serviço público, termos a meritocracia, dentro do serviço público, termos alguma flexibilização maior na questão das vinculações, que as nossas vinculações, elas hoje, praticamente 95%, né, das despesas, de 95% a 100% das despesas, são obrigatórias. Quer dizer, o gestor ele tem muito pouca possibilidade de ação efetiva por este engessamento que nós temos. Então, as vinculações, elas levam a uma situação como essa. As chamadas despesas obrigatórias, elas engessam o poder executivo, e eu acredito que numa reforma administrativa, obrigatoriamente, tu tem que debater essas questões. Tá? Então, eu falo na administrativa e falo também na possibilidade, definitivamente, de termos a reforma tributária que eu lutei tanto. Quando o Paulo falaste que eu fui presidente da Comissão de Finanças da Câmara Federal, mais do que presidente da Comissão de Finanças, praticamente no tempo que eu estive dentro da Câmara Federal, eu presidi a Comissão de Reforma Tributária no final do governo Fernando Henrique, né? E esta comissão ela tinha deputados de todos os partidos. Né? Era uma comissão que tinha a oposição, tinha as bancadas de apoio ao governo, e nós conseguimos, depois de muito debate, de muita mobilização, eu andei pelo Brasil inteiro, fui aos 26 estados da federação muito mais de uma vez. Não teve estado da federação, Amapá, Roraima, Acre, Tocantins, quer dizer, Amazonas, todos os estados da federação. Eu sabia que para avançar a reforma tributária, nós devíamos vencer resistências corporativas, devíamos vencer resistências conservadoras, devíamos vencer resistências de quem ganha muito com esse sistema tributário e não queria alterá-lo. Tá? E para isso tinha que fazer muita pressão, muita mobilização e muita negociação. E conseguimos, na época do final do governo Fernando Henrique, conseguimos aprovar na Comissão de Reforma Tributária que eu presidi uma proposta que praticamente é aquilo que está no Congresso Nacional, com a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado Federal. Se pegarmos a proposta que nós preparamos, que aprovamos na comissão por unanimidade, tá? E que não chegou no plenário, porque o governo, com medo de perder receita e perder o poder de mexer no sistema tributário com muita facilidade, através de decreto, de portaria, de projeto de lei ordinária, de lei complementar, de emenda constitucional, de medida provisória, a reforma tributária ela limita este poder de mexer na estrutura tributária. Ela dá mais estabilidade ao sistema tributário. E a área econômica do governo, e não foi só do governo Fernando Henrique,
foi dos governos que vieram depois do governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma. O governo Temer nem falo porque não teve tempo. Ele trabalhou muito em cima da reforma da Previdência, que deixou ela preparada para que no governo Bolsonaro avançasse. Mas nos governos que vieram depois do governo Fernando Henrique, o conservadorismo, o corporativismo, a rejeição de avançar numa reforma estruturante, que estava principalmente dentro da área econômica do governo, inviabilizou que nós tivéssemos a reforma até hoje. Mas a proposta que elaboramos, repito, é praticamente o que está na Câmara e no Senado Federal. É uma grande mudança que deve ocorrer sobre os tributos que recaem sobre o consumo. No mundo inteiro existe um IVA ou um IVV, o Imposto de Valor Adicionado e o Imposto de Vendas a Varejo. Um grande tributo sobre consumo. No Brasil, nós temos 27 CMS, 27 regulamentações do ICMS, 27 ICMS com alíquotas diferenciadas de acordo com o Estado da Federação, 27 ICMS que levam a uma guerra fiscal que chegou no limite, uma guerra fiscal que, se ela não tiver uma mudança da origem por destino na cobrança de um tributo que vai substituir o ICMS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, que freia a guerra fiscal, nós vamos continuar com uma guerra fiscal que é um problema seríssimo hoje no Brasil, que não leva desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas, que tem zona de sombra, tem corrupção, tem problemas sérios atrás dessa guerra fiscal. Então, tu tem que limitar, e para limitar tem que meter nas 27 legislações do ICMS. Então, tu tens 27 ICMS, tu tem IPI, tu tem PIS, tu tem COFINS, tu tem ISS, tudo recaindo sobre a base consumo. Quando, no mundo inteiro, repito, tem o IVA e o IVV. As duas propostas que estão na Câmara, estão no Senado Federal, propostas que não surgiram do governo, surgiram de um debate dentro do próprio Congresso Nacional e dentro daquilo tudo que foi construído ao longo desses anos, essas duas propostas, elas criam um imposto sobre bens e serviços, substituindo todos esses tributos que recaem sobre o consumo, o que vai fazer com que tenhamos racionalidade no sistema tributário, o que nós tenhamos eficiência no sistema tributário, o que nós tenhamos justiça fiscal, que o sistema atual não determina justiça nenhuma. O sistema tributário atual é um sistema que faz com que nós tenhamos cada vez mais concentração de renda. É um sistema que ele tem um grau de regressividade absurda. Ele simplesmente penaliza quem ganha menos. Um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele não sabe que ele está perdendo 52% do que ele ganha em tributos que estão embutidos sobre os produtos que ele consome. Quer dizer, 52%, quem ganha até 2 salários mínimos, perde em tributos sem nenhuma transparência, sem que ele saiba isso, ele está perdendo na hora que ele compra um vestuário, um alimento, ele está perdendo 52% do que ele ganha em tributos embutidos sobre consumo. Então, o sistema tributário brasileiro é totalmente regressivo. Este imposto sobre bens e serviços ataca essa regressividade. Este imposto sobre bens e serviços ataca a cumulatividade, ataca o problema de perda de competitividade das nossas empresas, porque ele também desonera a produção. Então, nós temos um caminho que está traçado, debatido, já digerido praticamente esta questão da reforma tributária no Congresso Nacional e, diferentemente de outros tempos, com muito mais apoio nos estados. Tem estado que não quer falar em fim de reforma tributária. Tem estados que resistem pesadamente a falar em fim da guerra fiscal. Não é a reforma, fim da guerra fiscal. Não querem mexer na guerra fiscal. E tem razões estranhas para isso. Mas, na verdade, hoje tu tens, inclusive, num debate que envolve os secretários de Fazenda e os próprios governadores, se houver decisão política do governo federal para avançar numa reforma que mexa no ICMS também, eu não tenho dúvida que o governo tem condições de fazer avançar essa reforma. Qual a minha preocupação? A reforma administrativa, o governo demorou para mandar para o Congresso Nacional. Demorou demais. Mandou uma reforma que vai ter que ser muito aperfeiçoada dentro do Congresso.
a reforma tributária até hoje não chegou à posição do governo no Congresso Nacional. A reforma tributária, o ministro Paulo Guedes diz que ela vai ser feita em etapas. Na verdade, ele disse mais. Ele disse através lá do seu ex-secretário da Receita Federal, que tinha sido meu companheiro de comissão de reforma tributária, o Marco Sintra Cavalcante, que no atual governo assumiu a Receita Federal, e o Marco Sintra, encarregado de encaminhar a reforma tributária, encaminhou dizendo o seguinte: não, olha, a reforma que nós queremos fazer, como mexer no ICMS e no ISS é difícil, nós vamos apenas mexer nos tributos federais. E mais do que isso, nós vamos recriar o imposto sobre transações virtuais, que na verdade era recriar a CPMF, imposto sobre pagamentos e transações virtuais. O Marco Sintra avançou sinal nessa questão da CPMF, teve uma grande repercussão negativa dentro e fora do Congresso Nacional, o que fez o presidente Bolsonaro dizer o seguinte: eu tinha dito que não queria nova CPMF e mandou demitir o Marco Sintra, por ele ter avançado sinal, assumido a posição que o governo já tinha decidido pela nova CPMF. Pois bem, a partir disso, o ministro Paulo Guedes não falou mais dessa nova CPMF. Mas, em algum momento, ele começa a falar que o mundo inteiro está tentando tributar o virtual, e que o Brasil tinha que caminhar nessa direção. E ele volta com o assunto de um tributo sobre transações virtuais e pagamentos. Na verdade, é uma CPMF tremendamente turbinada. No meu modo de ver, o objetivo do governo é apenas aumentar a arrecadação. Não é outro objetivo. É um tributo de fácil cobrança, de fácil fiscalização, sem sombra de dúvida, mas é um tributo tremendamente regressivo que penaliza principalmente os que ganham menos, e é um tributo que é cumulativo, tirando competitividade do Brasil, das nossas empresas para exportar e para competir com o produto importado. Então, esta CPMF, turbinada, que o governo está falando, ela não tem nada a ver com o que o mundo está discutindo. O mundo está discutindo uma tributação sobre as grandes empresas de tecnologia, a Amazon, o Google, o Face, o Twitter. O mundo quer ver como tributa mais essas grandes empresas. O mundo não está falando em tributar alguém que vai para um aplicativo do sistema financeiro e faz uma transferência. O mundo não está falando em tributar alguém que vai no caixa retirar o seu salário e vai ser tributado na hora da retirada do salário, ou no momento que faz qualquer transação financeira. O mundo não está debatendo o que qualquer compra que você fizer, você vai ter que ser tributado. O mundo está discutindo como tributar essas grandes empresas de tecnologia. E, aproveitando isto, se traz para o debate, de meu modo de ver, erradamente, porque isso não está nas duas propostas que estão no Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado, se traz fazer uma reforma fatiada, não mexer nos tributo estadual e municipal, fazer apenas mudanças nos tributos federais, começa com uma fusão de PIS e COFINS. A fusão de PIS e COFINS com alíquota de 12% é um aumento brutal de carga tributária sobre o setor de serviços. Quer dizer, o primeiro movimento, que seria uma fusão de PIS e COFINS, entrou com uma alíquota de 12%, e que vai penalizar brutalmente o setor de serviços. O segundo movimento o governo não fez, mas no segundo movimento, sob pretexto de desonerar a folha de pagamentos dos empregadores, ele desonerar parte da folha, não é toda a folha, desonerar parte da folha, ele fala em recriar ou criar o imposto sobre transações virtuais e pagamentos. Eu acredito que o governo, infelizmente, demorou para entrar, e quando entrou errado no debate da reforma tributária. O que poderá levar a que nós venhamos a perder de novo a oportunidade de fazer uma reforma tributária para valer no Brasil. Uma reforma estruturante, uma reforma que vai entrar em vigor com uma longa transição.
e que ela, junto com a reforma administrativa, junto com a reforma previdenciária, junto com uma continuidade da reforma política, porque nós temos que vencer outras etapas da reforma política, a questão do sistema partidário e sistema eleitoral, por mais que tu tenhas hoje a proibição da coligação nas proporcionais, e por mais que tu tenhas hoje a cláusula de barreira, que vai, com o tempo, reduzir o número de partidos, é um absurdo nós termos 33 partidos com possibilidade de indicar candidatos nessa eleição. Não é por nada que nós temos 13 candidatos em Porto Alegre a prefeito, e podíamos ter 15, poderíamos ter 20. Não é normal nós termos 70 partidos em fase de legalização no Brasil. Não é normal tu ter um sistema partidário com os defeitos do nosso sistema proporcional. Então, nós temos que caminhar para um distrital misto. Então, tem que avançar mais na reforma política, fazer a reforma administrativa, fazer a reforma tributária, avançar na reforma política, investimentos mais pesados no ensino fundamental. São desafios que se tem pela frente, e eu não tenho a menor dúvida que isto feito, e também mudar o Pacto Federativo, diferente do que está no Congresso. O que está no Congresso significa apenas dar mais recursos para estados e municípios. O que está no Congresso não significa, efetivamente, alterar o Pacto Federativo. Alterar, revisar o Pacto Federativo é muito mais do que dar mais recursos para estados e municípios. É bom que lembre-se que, em 1988, os constituintes, para proteger estados e municípios, colocaram na Constituição que qualquer tributo que fosse criado, qualquer imposto que fosse criado, teria que ser partilhado com estados e municípios. O que aconteceu? Os governos que vieram pós-constituinte simplesmente criaram as contribuições, que, por não ser o imposto, não precisava ser partilhado com estados e municípios. Então, aquilo que era uma proteção para estados e municípios se transformou num fator para determinar o sistema tributário ainda mais complexo, ainda mais irracional. Ao lado disso, o que fizeram os constituintes? Deram mais recursos para estados e municípios, mas não estabeleceram aquilo que deveriam ser as atribuições da União, do Estado e do município. O que fizeram os governos da União ao longo dos anos? Passaram para estados e municípios atribuições que não eram dos estados e municípios. Então, aquilo que ganharam, perderam, e perderam mais. Quer dizer, houve mais concentração de recursos na União, e mais responsabilidade para estados e municípios. Pois bem, a revisão do Pacto Federativo, muito mais do que dar recursos, é definir mais claramente as competências, as atribuições de cada um dos entes federativos e o que vai financiá-las, acabando com o bater cabeça entre os 3 entes federativos fazendo a mesma coisa, fazendo mal, os serviços públicos sendo de má qualidade, e o dinheiro público passeando da União, que fica com 64% do que se arrecada, e passeia para estados e municípios, se perdendo grande parte desse recurso na corrupção, no fisiologismo e no clientelismo. Então, se nós realizarmos, dentro do quadro que a gente está vivendo, um quadro difícil, um quadro que essa situação do sistema partidário que eu falei, ela faz com que nós tenhamos esse presidencialismo de coalizão. Eu fui líder de governo no Congresso Nacional. Quando eu sentava na mesa ou do Senado, porque eu era líder do governo no Congresso, ou na mesa da Câmara, estava o presidente da Câmara com os líderes. E não tinha mais do que 10, 12 líderes, entre líderes de bancadas e líderes de governo. Quer dizer, a mesa da Câmara é uma mesa muito grande, a mesa de reuniões da presidência da Câmara. Sobrava lugar. Eu passei, há 2, 3 anos atrás, passei na presidência da Câmara, e simplesmente, num dia de reunião de lideranças, o presidente me convidou para participar da reunião, para assistir à reunião. Simplesmente eu fiquei impressionado, porque tinha líderes ocupando toda a mesa e líderes nas laterais. Quer dizer, é uma coisa que, quando a gente fala no presidencialismo de coalizão,
é muito difícil tu conseguir uma base de sustentação sólida com o sistema partidário que nós temos. É muito difícil tu manter uma base de sustentação sem aquilo que o presidente Bolsonaro disse que não faria e começou a fazer, que era de não ter troca-troca, não ter ocupação de espaços em governo, não ter liberação de emendas parlamentares. Quer dizer, tu governar com esse sistema partidário é muito difícil tu não entrar neste jogo, tá? Do toma lá da cá, que é um jogo que enfraquece o executivo, que enfraquece o parlamento, tá? Mas que é consequência deste presidencialismo de coalizão, que para governar tu tens que efetivamente formar uma base de sustentação que ela geralmente ela é heterogênea, ela é volátil, ela simplesmente muda de acordo com o vento. Não existe responsabilidade. Simplesmente a pessoa se elege por um partido, apoia um candidato a presidente e no dia seguinte não tem nada a ver com o programa desse candidato. Então, esta situação ela exige começar. Alguns dizem o parlamentarismo pode melhorar isso. Só vamos um dia ter parlamentarismo, poder discutir parlamentarismo, se nós tivermos mudança profunda no sistema partidário e no sistema eleitoral. Não tem a mínima possibilidade de parlamentarismo com uma situação como essa. Então, eu diria, temos reformas importantes a serem feitas. Se nós olharmos o que aconteceu agora, durante a pandemia, e o que acontece hoje no Brasil, nós temos o comércio sofrendo, o setor de serviços sofrendo, a indústria, um processo de desindustrialização em marcha no Brasil e que vem de algum tempo, esse processo de desindustrialização, mas nós temos o agronegócio ainda segurando um pouco e dando condições que nós não tenhamos um PIB andando mais para trás do que está andando, que andou nesses últimos anos. Nós hoje produzimos muito alimento para abastecer o mercado interno e para abastecer o mundo, e temos com sustentabilidade a possibilidade de crescer a nossa área agricultável, cuidando do meio ambiente. Com sustentabilidade, nós temos como avançar. Somos dos poucos países do mundo que tem uma área agricultável que pode ser expandida. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos isso. Praticamente a nossa área agricultável se foi. Agora, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, nós temos um espaço enorme ainda para avançar em termos, cuidando do meio ambiente, nós temos um espaço enorme para avançar em termos de produção, de aumentar a produção e aumentar a produtividade. Então, o Brasil ele tem muito ainda que crescer na produção de alimentos, quer dizer, proteína animal e grãos. Nós temos uma situação de uma matriz energética tremendamente diversificada, com possibilidade de diversificar ainda mais a nossa matriz energética. Nós temos um mercado interno que, se fortalecido, ele dá resposta rápida, é avançarmos mais no enfrentamento do desemprego, é termos um enfrentamento das desigualdades com mais força. Nós temos mercado interno que outros países não têm. Nós não temos conflito ético, nós não temos conflito racial, nós não temos conflito de fronteira. Nós temos o próprio sistema financeiro, claro, que em cima dos altos juros que foram cobrados ao longo desses anos, mas nós temos um sistema financeiro, diferentemente do americano e do europeu, que agora aparece uma nova crise no sistema financeiro pelas denúncias dos últimos dias, uma crise no sistema financeiro internacional, mas nós temos um sistema financeiro regulado, fiscalizado, desde o PROER e do PROES. Nós temos uma situação diferenciada com relação ao sistema financeiro. Nós temos 360 bilhões de dólares de reservas. Eu daria uma série de fatores de que, se nós tivermos a capacidade de enfrentar reformas estruturais que têm que ser enfrentadas, o Brasil dá um salto em termos de desenvolvimento e de desenvolvimento sustentável e duradouro. Mas isto passa obrigatoriamente para nós avançarmos na direção dessas reformas. Eu gostaria de me colocar à disposição para a gente avançar em alguns desses assuntos. Eu falei sozinho até aqui, mas para responder perguntas, trocar ideias e esclarecer alguma coisa que, quem sabe, eu possa esclarecer. Então, estou à disposição. Muito obrigado, governador.
A palavra está à disposição. Quem quiser fazer uma indagação, uma consulta, uma pergunta, por favor. Até uma necessidade de complementação de alguma das questões que eu levantei. Posso? Vou lhe fazer uma pergunta, governador. Antes de mais Pois nada, não. gostaria de cumprimentar, não só pela sua palestra de hoje, mas pela sua luta política que vem de anos. Tenho acompanhado a luta política do governador de Rigoto desde que foi deputado federal e efetivamente se especializou muito percorrendo o país todo para conseguir que ela avançasse. É claro que nós somos um país continental, com usos e costumes totalmente diferentes, né? As mais diversas regiões, com os interesses completamente distintos, com estados ricos e estados pobres, né? E todas essas questões fazem com que qualquer projeto nacional, né, tenha imensas dificuldades de encontrar consensos, porque somente com os consensos é que a gente consegue avançar em algumas propostas, especialmente na reforma tributária, que afeta, né, especialmente os setores mais privilegiados, já que os mais humildes, eles pura e simplesmente aceitam aquilo É que bem isso, Fernando. vem de cima. Por isso que, às vezes, o governador, eu me preocupo muito, porque se não tiver uma reforma política mais profunda, né, onde desde logo se contempla o sistema federativo e se estabeleça um sistema político que contemple o voto distrital misto, por exemplo, e que já contempla a necessidade da descentralização de poder, se torna muito difícil se encontrar consenso em outras matérias que interferem na questão política diretamente. No momento em que nós pura e simplesmente ignorarmos a necessidade da reforma política para aprovar essa reforma tributária, acho que se torna muito difícil, porque raramente quem tem o poder abre mão de parte dele. E quando, por exemplo, um estado que nem São Paulo, Minas Gerais, coisa parecida, tem algum interesse divergente dos estados mais pobres, evidentemente que se torna muito difícil, porque a representação política de São Paulo e Minas Gerais é muito grande. A proporção deles no Congresso Nacional é muito grande em relação aos demais estados do país. Mas eu acho que está embutido, no meu entendimento, na reforma tributária, está embutido também a reforma política, porque uma não vai andar sem a outra, no meu entendimento. Então, é essa a questão que eu queria colocar. Como é que vê a possibilidade que ambas, né, as reformas andassem, ou que uma andasse já com a outra, já com proposta da outra, né? Porque senão acho que sim, não se estabelece assim consensos tão facilmente, porque ninguém quer abrir mão de poder, ninguém. E é uma ilusão imaginar que a maioria do povo brasileiro vai interferir quando se sabe que é uma minoria até insignificante que vai decidir esses destinos do país. E nesse sistema político que está aí, a gente guarda muito pouca esperança que isso venha a acontecer. Então, gostaria que pudesse abordar mais ou menos essa questão, para ver a visão, como é que a sua visão a respeito disso, embora tenha abordado em tese, né, que uma depende da outra, né, mas eu fico, assim, eu perco a esperança, né, de que uma proposta tão boa, tão bem encaminhada, tão discutida como o governador, como deputado, fez, e continua fazendo agora, né, de repente se perca porque não vem a reforma política, que é fundamental também. Ferrari, primeiro agradeço a tua pergunta e as tuas colocações. Tu tem toda a razão. Na verdade, é muito difícil fazer uma reforma estrutural como essa, uma reforma tributária, porque, primeiro, tu disseste uma grande verdade. Aquelas pessoas que deveriam mais se interessar, mais se mobilizar a favor da reforma, que são, porque é um sistema tributário totalmente injusto, o sistema tributário nosso, pela sua regressividade, ele penaliza, repito, os que ganham menos, esses deveriam se mobilizar. Eu nunca vi
as centrais sindicais, na época que as centrais sindicais tinham força, hoje não tem tanta como tinham, uma CUT, uma força sindical, mas a CUT, a força sindical, deveriam ser as primeiras, eu citaria as outras centrais sindicais, as primeiras, no momento que tinham força, ir para a rua, exigindo uma reforma do sistema tributário, porque ela, pela sua regressividade, porque ela penaliza os pequenos, penaliza os que ganham menos. Nunca vi uma central sindical se mobilizar a favor de uma reforma tributária. Parece que reforma tributária era coisa dos empresários. Tá? É o dos empresários. Não, na verdade, a reforma tributária que tem que acontecer no Brasil é uma reforma tributária que é para a sociedade, para dar competitividade para os empresários que querem competir com o produto que vem de fora e querem competir para exportar, para mandar lá para fora. Agora, se nós pegarmos o que representa uma reforma tributária que ela diminua a sonegação, diminua a informalidade, diminua a busca do judiciário para não pagar tributo, amplia a base tributária, né? Ela vai fazer com que todo mundo ganhe. Tá? Vai perder quem não está pagando. Vai ganhar quem está pagando pelos que não pagam. Tá? Quer dizer, tu tendo uma ampliação da base tributária, com menos sonegação, menos informalidade, menos elisão fiscal, tu tem um sistema tributário que tu pode, sem tirar receita da União, dos estados e municípios, reduzir cargas setoriais. Não comprometendo o ajuste fiscal da União, dos estados e municípios, tu tem como reduzir cargas setoriais. Então, o empresário, é claro que ele tem que defender uma reforma tributária, mas aqueles que são os que pagam mais a conta por termos esse sistema tributário com o grau de regressividade que tem, não se movimentam. Parece que não tem nada a ver com a grande maioria da população a questão da reforma tributária. E, às vezes, Ferrari, essa falta de pressão e de mobilização é que leva a que há tantos anos se fala em reforma tributária e ela não aconteça. Então, os governos se acomodam. Olha, eu estou arrecadando muito, por que eu vou mexer no sistema tributário? Tá? Eu vou mexer no sistema tributário que vai me tirar o poder de, através de decreto, de portaria, de projeto de lei ordinária, de projeto de lei complementar, de medida provisória, eu alterar o sistema tributário, aumentando a alíquota, aumentando a carga tributária sobre determinados setores. Quer dizer, tu vai dar mais estabilidade. E quem sabe é melhor conservadorismo, aquela história que o ex-secretário da Receita dizia, o ex-secretário Osíris, imposto bom é imposto velho, quer dizer, é o conservadorismo que existe dentro das máquinas arrecadadoras e fiscalizadoras. Então, a gente tem que entender que reforma tributária, tu disseste bem, Ferrari, não é uma coisa que todo mundo concorda, não. Quando aparece uma proposta de reforma tributária, aqueles que ganham muito com esse sistema tributário, eles se movimentam para não deixar avançar. E tem muita gente que hoje, eu não preciso dizer, que com planejamento tributário não paga os impostos que deveriam pagar, os tributos que deveriam pagar. Agora, eu condeno quem faz planejamento tributário? Não, eu condeno o sistema que permite o planejamento tributário. Quer dizer, um cipoal de legislação que uma vírgula mal colocada faz com que vá buscar o judiciário, abarrote o judiciário de processo, não pague os tributos, e os que não têm como fazer isso têm que pagar pelos que não pagam. Então, tu tens razão. A questão da reforma tributária precisa pressão. E a pressão, eu vejo, como é um assunto árido também, a grande massa da população não participa desta pressão de empurrar os governos, empurrar o Congresso Nacional na direção de uma reforma. E aí entra o segundo problema, que é o problema que tu colocaste. O sistema partidário, o sistema eleitoral, a falta de um avanço maior na reforma, na chamada reforma política. Quer dizer, aquilo que eu disse, aprovar uma reforma estrutural que exige a mudança na Constituição, exige 3/5 de votos em várias votações na Câmara e no Senado. 3/5 de votos em várias votações na Câmara e no Senado. Se não tiver o governo federal, está lá, PEC 45, do Bernardo Api, PEC 110, que o Raul construiu quando deputado e que foi levado para dentro do Congresso por um senador,
mas as duas PECs na direção correta, mas nesse momento sendo debatidas dentro do Congresso. O governo federal não entrou no debate como deveria ter entrado. Se o governo federal não entrar para valer, e não entrar para mostrar caminhos, não entrar para ajudar na construção do entendimento que envolve União, estados, municípios, setores da sociedade, dificilmente a reforma tributária vai adiante. Se não tiver decisão política numa república presidencialista como o Brasil, de fazer uma reforma estrutural que mexa na Constituição, que exige 3/5 de votos, não tem reforma que avance. A reforma da Previdência avançou porque no governo Temer começou todo um debate, toda uma construção, toda uma conscientização da sociedade da importância da reforma da Previdência. A bola ficou na marca do pênalti. No governo Temer só não avançou porque teve a questão do Joesley, teve aquelas denúncias que enfraqueceram o governo, que o governo teve que lutar para se manter, né? E simplesmente a reforma da Previdência não avançou como queria o presidente Temer. Mas a bola ficou na marca do pênalti e teve continuidade no governo Bolsonaro, até porque a sociedade estava consciente da necessidade de uma reforma da Previdência. Então, esta conscientização, eu acredito que ela é fundamental para que essas reformas estruturais avancem. É muito importante, então, um trabalho com formadores de opinião, eu estou falando com formadores de opinião, eu estou falando com um grupo de pessoas que tem capacidade de formar opinião, de mostrar caminhos. Né? Eu não tenho dúvida que esta formação de opinião é que pode levar a que a pressão aumente, porque hoje tu tem, através das redes sociais, através da imprensa, rádio, televisão, jornais, hoje as redes sociais elas têm um potencial para o mal, mas muito para o bem, na questão de formação, de politização. E eu acredito que esta formação de opinião e esta politização que pode levar que, mesmo com esse sistema partidário eleitoral, que também a formação de opinião e a pressão sobre o Congresso em algum momento vai fazer com que isso mude, Ferrari, eu não tenho dúvida que se nós olharmos também, tu falaste uma coisa, que reforma política teria que passar pela mudança da representatividade dos estados no Congresso Nacional. Qual é a representatividade que nós temos? Tu citaste São Paulo e Minas Gerais. Eu citaria, na questão política, a força do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tem a maioria do Congresso Nacional. Tá? Quer dizer, se tu pega, cada estado tem 3 senadores, independente da população do estado, independente do número de eleitores do estado, cada estado tem 3 senadores. Tu pega o número de estados que tem o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tá? E eu estou falando isso porque o Norte, Nordeste e Centro-Oeste diz que tem que ter o poder econômico, porque o Sul e o Sudeste já tem que ter o poder político, porque o Sul e o Sudeste têm o poder econômico. Então, tem que ter maioria. E vai falar para representantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que tem que mexer nessa questão da proporcionalidade. Tu pega um estado como o Acre, tem 8 deputados federais, 3 senadores. Tu pega o número de eleitores do Acre e o número da população do Acre, tu vai dizer, teria o Acre que ter 8 deputados federais? Rondônia, Roraima, 3 senadores e 8 deputados federais. Tá? Por que tem 8 deputados federais? Porque na época ainda dos governos militares, o que aconteceu? Simplesmente para ter um domínio maior, para conseguir um domínio maior sobre o Congresso Nacional, estabeleceram isso, não mudou, porque tem resistência desses estados a qualquer mudança, que cada estado teria que ter no mínimo 8 deputados, não levando em conta a sua população, seu número de eleitores. Isso levou a uma distorção absurda. Absurda. Tu pega Goiás, tá? Perdeu Tocantins. O Goiás ficou com o mesmo número de deputados e Tocantins tem 8 deputados. Quer dizer, aí tu pega Mato Grosso do Sul.
8 deputados, Mato Grosso ficou com a sua representatividade. Mato Grosso do Sul não sei nem se tem, acho que tem mais do que 8 deputados hoje. Mas o mínimo é 8 deputados. Então, isto leva a uma distorção absurda na questão da proporcionalidade da representação política nos estados. E este é um dificultador. E se tu me perguntar, mudar isto é fácil? Não. Se tu achar que São Paulo teria que ter mais deputados que tem. O Rio Grande do Sul talvez tivesse que ter 1 ou 2 deputados a mais do que tem, se levar em conta a população e o número de eleitores. Tá? Agora, esta distorção para mexer nisso é muito difícil, porque tu une a representação das 3 regiões e simplesmente impedem o avanço de uma mudança constitucional que altere essa questão. Por quê? Porque o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste têm que ter a força política porque não tem a econômica que tem o Sul e o Sudeste. Eu estou dizendo que esta é a razão que eles colocam. Tá? Agora, eu te diria o seguinte, essas reformas, uma coisa que eu tenho defendido e é uma voz isolada, tá? Uma voz isolada, ninguém fala nisso, poucas pessoas falaram nisso, mas eu não tenho a menor dúvida que nós vamos chegar a um ponto, que isso talvez só com uma ruptura política, que Deus faça que não ocorra, mas vamos chegar a um ponto que se essas reformas, inclusive a política, com as mudanças mais profundas não acontecerem, talvez elas só possam acontecer em cima de uma revisão constitucional, não é uma nova Constituição, uma revisão constitucional, uma Assembleia Revisora Exclusiva. O que seria uma Assembleia Revisora Exclusiva? Quer dizer, estabelecer os limites da revisão, o ato convocatório teria que estabelecer os limites, e só num momento de ruptura. Eu não vejo que isso possa acontecer sem nós estivermos num momento de ruptura e isso é uma saída. Simplesmente, tu teria que ter um ato convocatório estabelecendo claramente o que teria que mudar na Constituição, o que teria que ser alterado, a convocação de pessoas fora do Congresso Nacional, a convocação não, a eleição de pessoas fora do Congresso Nacional que não pudessem ser candidatos a deputado federal, senador por algum tempo, não seriam deputados. Se fosse deputado ou senador, teria que renunciar ao mandato para participar desta Constituinte Revisora Exclusiva. E esta Constituinte Revisora Exclusiva teria 1 ano para fazer essas mudanças na Constituição, debater, discutir e aprovar essas mudanças na Constituição. O Congresso Nacional continuaria votando a legislação ordinária, a legislação complementar, votando as mudanças na Constituição que não tenham a ver com uma reforma política, com uma reforma tributária, com uma reforma administrativa, com uma revisão do Pacto Federativo. Estou dando um exemplo. Agora, isto está encaminhado, isto pode acontecer, eu diria, só acontecerá se nós tivermos lá na frente uma situação que a necessidade dessas reformas e o fato delas não avançarem levarem a uma pressão que significa quase uma ruptura e um encaminhamento como esse. Seria muito mais fácil, assim, avançar na direção de reformas que não passariam pelo Congresso Nacional, passariam por escolhidos pelo povo para fazerem essas mudanças, teriam 1 ano para fazer, não podendo ser candidato em próximas eleições, terminou o ano, vão para casa. Quer dizer, teriam muito mais possibilidade efetiva de trabalharem e avançarem nessas reformas. Estou dando algo que nem se fala nisso, mas quem sabe um dia pode ser um remédio se essas reformas estruturais não acontecerem como devem acontecer. Obrigado. Com a tolerância do governador, consulto se Pedro queres fazer uma colocação. Quero bem vou passar a palavra para o seu secretário. Opa! Bem rapidamente saudar o governador Rigoto, com quem eu pude, por 4 anos, aí, de 2003 a 2006, conviver bem a miúde e aprendi a admirar o governador Rigoto. A pergunta é bem objetiva. O senhor falou sobre que, na verdade, o executivo fica
refém do Congresso nesse governo de coalizão. Então, dois fatores que poderiam entrar na reforma política, que é indispensável, eu queria ver a sua opinião sobre se isso contribui para essa situação de que o Executivo fica refém do Legislativo. É a reeleição e a eleição em 2 turnos para o Executivo. Isso me parece que são 2 fatores importantes que contribuem para essa situação. Pedro, primeiro, alegria te rever. Já no reencontrar, a gente não está tendo condições muito de nos reencontrar. Sim. Mas a alegria de te rever e dizer da alegria de também lembrar do teu trabalho, tá? Na questão dos controles internos. Eu tenho um orgulho muito grande do que nós fizemos no governo, tá? E aquilo que a gente deixou, e principalmente aquilo, quando eu vejo pelo Brasil afora aí, problemas de corrupção, de desvios, de denúncias de toda ordem, eu lembro que nós cuidávamos do detalhe, do que não podia se fazer na má utilização de recurso público. Tu lembra todas as reuniões do secretariado, todas as reuniões eu dizia, olha, pode responder ou ser criticados por não terem feito isto ou aquilo por falta de condições ou por terem dado uma prioridade que alguns achavam que não deveria ser aquela, mas não por má utilização de recurso público. E os nossos controles internos eram controles internos eficientes, que a gente procurava controlar no detalhe isso. Então, eu quero te agradecer pelo trabalho que tu realizaste no nosso período de governo, e quero dizer o seguinte, Pedro, a questão está cada vez mais claro que a reeleição não é um bom caminho, tá? A reeleição não é um bom caminho. Eu acredito que, por exemplo, quando assumi o governo do Estado, eu assumi o governo do Estado não querendo reeleição. Eu dizia que não concorreria à reeleição. Tá? Não gostaria de... Aí, depois dos 4 anos de governo, sofrendo 4 anos com uma maré contrária, pagando a dívida do passado. Quer dizer, eu tinha que pagar a dívida dos governos anteriores. Simplesmente em perto de 2 bilhões de reais ano de pagamento de dívida sem perdão de um dia. Agora, quantos e quantos meses o Estado está sem pagar, anos o Estado está sem pagar dívida? Eu não tive perdão de um dia. Não pude fazer um financiamento porque nós estávamos no limite, tá? Pela lei de responsabilidade fiscal, no limite de endividamento. Tá? Tendo que pagar a dívida do passado, sem fazer financiamento, tendo que enfrentar, o Ferrari está aí lembrando, enfrentar 2 estiagens absurdas, uma foi a maior da história. Tá? Então, eu sei o que foi. Eu digo, Bahia, eu acho que eu cumpri com a minha missão. Eu não queria concorrer à reeleição, eu fiz de tudo para mostrar que eu já tinha dado minha contribuição, mas a cobrança foi muito forte, a pressão foi muito grande, tá? Para que eu concorresse. A demora de tomar a decisão de concorrer, o fato de eu ter dito aos partidos que estavam comigo que eu não seria candidato à reeleição e cada um buscou seu caminho. Quando eu assumi, eu já tinha afastado candidatos que já tinham, partidos que já tinham assumido candidaturas. Isso me custou muito caro. Tá? Eu tinha uma eleição ganha. Claro que aquela transferência de votos para definir quem deveria estar comigo no segundo turno, que foram os 10 dias que me faltaram 17 mil votos, foi definitivo, mas eu tinha uma posição contrária à reeleição, e tenho. Eu acho que um mandato de 5 anos, tá? Não 4, de 5 anos, é um bom período, é um bom tempo, tá? E eu não vejo que a reeleição, Pedro, seja um bom caminho. Acho que a reeleição ela deve ser revista dentro de todas as mudanças ainda necessárias em termos de reforma política. Uma delas é a reeleição com mandato de 5 anos. A questão dos 2 turnos, eu acho que nas cidades maiores, tá, realmente é importante os 2 turnos. Eu acho que os 2 turnos não é problema. Tá? Eu acho que os 2 turnos permitem ao eleitor ter uma segurança maior do que ele está fazendo, de como ele está votando, de como ele está decidindo. Tu vê, Porto Alegre, 13 candidatos. Tá? É difícil tu acreditar que num primeiro turno tu resolve a eleição. No primeiro turno tu resolve a eleição com 13 candidatos.
tendo a possibilidade de uma diferença muito pequena de um candidato para o outro. Agora, no segundo turno, os dois mais votados indo para o segundo turno, tu tem uma possibilidade muito maior de confrontar os projetos, os programas, aquilo que cada um está propondo. Então, eu vejo que a reeleição realmente tem que ser alterada, o mandato de 4 anos também, o mandato de 5 anos, e os 2 turnos eu acredito que é um bom caminho que tem que ser mantido. Obrigado. Muito bem. Nós já passamos de 1 hora, nosso compromisso com o governador Rigoto era de 1 hora, mas é que o tema, além de polêmico, é instigante. Me permitam só registrar algumas presenças, né, do pastor Felipe Souza, que está em Santa Catarina, professor Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, a engenheira Maria Elisa Santos Rosa, o nosso professor Assis Pittini, o nosso querido amigo assistente social Renan Toledo e a professora Maria Aparecida Cardoso da Silva. Agradeço também a presença dos participantes, consideramos os trabalhos encerrados dessa noite, mas evidentemente queremos dirigir ao governador Rigoto, em nome da Amicus, os nossos agradecimentos. E aqui, uma manifestação de gratidão, governador, pela instigante palestra proferida. Está convidado a participar conosco, sempre que desejar. Esperamos que essa pandemia passe logo para que nós possamos reunir novamente. Nossas reuniões eram sempre reuniões almoço, então teremos o maior prazer de recebê-lo numa reunião almoço. Agradeço a presença Paulo, de todos. Paulo, se me permite, eu que agradeço essa oportunidade, quero transmitir um abraço carinhoso a todos que nos acompanharam, vi que tu destacaste aí amigos de fora do estado que estão nos acompanhando, mas eu me colocar, Paulo, à disposição da Amicus, sempre que precisarem, reunião informal, quer dizer, uma reunião presencial, quando a gente puder ter o presencial. Eu dei palestras por esse Brasil afora, e estava andando pelo Brasil em cima dessas reformas estruturais, de análise do cenário econômico e tal, e hoje, realmente, esta pandemia, ela mudou coisas que vieram para ficar. Eu não tenho dúvida que esta ferramenta, que é utilizar plataformas para a gente ter com facilidade a troca de ideias, isto que nós fizemos hoje, eu não tenho dúvida que veio para ficar. Nós vamos ter muito menos presencial daqueles grandes encontros para a gente falar com 300, 400, 500 pessoas, talvez vai ser menor do que nós tínhamos antes da pandemia. Mas eu estou à disposição. Eu acho que o virtual, realmente, tanto home office, como o ensino virtual, como a medicina, com as mudanças que nós tivemos a partir da pandemia, quer dizer, tudo isto realmente veio para ficar. Independente do virtual ou do presencial, eu quero me colocar, Paulo, à disposição, de vocês sempre que necessitarem. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço carinhoso a todos. Nós é que agradecemos, governador Rigoto. Damos por encerrado, então, na noite de hoje. Um abraço a todos, saúde. Muito obrigado, governador. Boa noite, obrigado. Um abraço. Obrigado, boa noite. Tchau. Um abraço a todos aí, abraço. Flávio não falou. Um abração.